Oi pessoal, Cleiton Fiuza passando aqui mais uma vez com vocês, e no vídeo dessa semana eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a parábola do filho pródigo. É um texto conhecido, uma história conhecida, com certeza você já deve ter lido ou deve ter ouvido falar. É aquela história onde Jesus está falando sobre um pai que tinha 2 filhos. O filho mais moço ele pede a parte da herança ao pai, o pai lhe concede, então passado algum tempo ele se afasta, vai para um outro país e lá nesse país ele gasta tudo de forma dissoluta, de forma irresponsável. E acontece que vem uma fome sobre aquela região e faltam empregos, faltam trabalhos e a única coisa que sobra para aquele filho mais novo fazer agora é cuidar de porcos. E ele aceita esse trabalho de cuidar de porcos, então ele vai lá cuidar dos porcos e ele está sentindo tanta fome que ele começa a olhar para aquela comida que estão dando para os porcos ali e ele sente vontade de comer aquilo. Então, num determinado momento, ele cai em si, ele lembra que lá onde o pai dele está, os trabalhadores têm comida em fartura, o pão não falta. E ele pensa assim, puxa, eu vou me levantar daqui, eu vou embora, eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, e estou voltando, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas que o Senhor pelo menos me dê um local de servo aqui entre os teus. E aí ele se levanta e vai embora. E Jesus conta que naquela história, quando o pai avista o filho chegando, ele corre na direção do filho, abraça o filho, beija o filho, e quando o filho diz, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas concede-me pelo menos a oportunidade de trabalhar contigo, o pai tem uma reação totalmente diferente, ele diz para os outros servos, olha, vai lá e pega a melhor roupa para esse meu filho. Vai lá e traz um anel e coloque no dedo, coloque sandália nos pés dele. E pegue o novilho cevado e manda matar, porque nós vamos ter uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Entendendo um pouquinho o contexto de como essa história acontece, nós vamos lembrar que Jesus estava pregando, estava falando sobre as boas novas, estava falando sobre o plano de salvação, estava falando sobre a vinda do seu reino. E estava começando a atrair muitos pecadores, estava começando a atrair muitos publicanos. Isso começou a incomodar um determinado grupo, o grupo dos escribas e dos fariseus, o grupo dos religiosos da época. Eles começavam a ver aquelas pessoas tidas como ele como pecadores, a escória da sociedade, se achegando a Jesus para ouvir sobre essa mensagem de salvação e começaram a questionar Jesus. Então Jesus fala uma série de 3 parábolas. A primeira fala sobre um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas no rebanho e uma ovelha se perde, ele abandona tudo ali e vai atrás daquela ovelha perdida. E quando ele volta, ele faz uma festa, faz uma celebração, porque a ovelha que havia se perdido foi finalmente encontrada. Depois ele fala sobre uma mulher que tinha uma dracma e perde essa dracma dentro da sua própria casa. Então ela começa a vasculhar tudo, a varrer, a ver cada canto até que ela encontra a dracma. E ela fica tão feliz por ter encontrado aquela dracma que ela chama as amigas dela, chama as vizinhas dela e vão celebrar uma festa. E nesse ponto Jesus fala assim, olha, lá no céu existe uma grande celebração quando um pecador se converte. E essas 2 primeiras parábolas, Jesus está falando sobre Deus indo atrás daquele que estava distante dele. Os escribas e os fariseus já estavam ali, eles já conheciam a lei, eles já conheciam a Deus, eles tinham acesso a Deus. E Jesus agora estava falando para um outro público, um público diferente, um público desprezado, um público marginalizado, um público que era visto por essa sociedade religiosa como pecadores. E essas pessoas estavam começando a responder ao Evangelho de Cristo de forma positiva. E na terceira parábola, Jesus está falando agora de uma família, onde um pai tem um filho mais velho e um filho mais moço, e esse filho mais moço decide seguir a sua vida sozinho. Decide virar as costas para o seu pai, decide tomar iniciativa e se tornar independente. Então ele pede aquela herança do seu pai e ele se afasta, vai para um local distante. Chegando lá, ele perde tudo aquilo que ele tinha ganho como herança. A única coisa que lhe sobra, na verdade, é um emprego para trabalhar com porcos. Agora vamos lembrar que Jesus está falando isso para uma cultura judaica. O porco, para o judeu, era um animal impuro. Era um animal que não era comido. Era um animal que ninguém criava porco em casa. Então o que acontece? Para a sociedade judaica, ouvir que aquele rapaz teve que trabalhar com porcos era sentir repugnância.
era sentir assim, puxa, ele realmente está na sarjeta, ele foi no fundo do poço. E o pior é que quando ele estava trabalhando com os porcos, ele sentiu vontade de comer aquilo que os porcos comiam. É interessante que Jesus está falando sobre a necessidade de saciar a fome. Aquele rapaz tinha tudo na casa do pai, e então ele, por conta própria, decide se afastar, vai para uma terra distante, e lá ele perde tudo, tentando saciar aquilo que ele estava sentindo falta, o seu vazio interior. E quando ele perde tudo e vê que não conseguiu suprir a sua necessidade, tudo que lhe resta agora é conviver com aqueles porcos. Tudo que lhe resta agora é desejar a comida daqueles porcos. É o alimento. Só que a comida daqueles porcos, ainda que lhe fosse dada, porque a parábola conta que nem isso lhe davam, ainda que lhe fosse dada, ela também não seria suficiente para saciar a sua fome. Então ele lembra da casa do pai. Na casa do meu pai tem pão para os trabalhadores. E por uma necessidade de saciar essa fome, ele se levanta, ele reconhece que havia errado, reconhece que havia pecado e volta para a casa do pai. Na tentativa de recomeçar e de se humilhar e de aceitar qualquer condição que o pai lhe colocasse agora sobre ele. Muitas pessoas dizem que esse texto fala sobre aquele cristão que se desviou, que se afastou e que agora se arrependeu e volta para casa. Mas na verdade Jesus não está falando sobre isso. Jesus está falando sobre aqueles pecadores, está falando sobre aquela sociedade marginalizada. Eles também eram filhos e eles estavam distantes de casa. E agora, depois de ter vivido com os porcos, depois de ter desejado se alimentar com aquilo que os porcos comiam, eles lembram que na casa do pai, ou eles escutam falar que na casa do pai há pão, há um alimento verdadeiro, e eles estão ansiosos por voltar. E à medida que esse filho regressa para casa, muita coisa deve ter passado na sua cabeça. A parábola não conta sobre isso. Mas ele deve ter tido medo da reação do pai, que se você for comparar com a situação real, o pai teria todo o direito de rejeitar o filho, teria todo o direito de expulsar o filho, teria todo o direito de dizer para o filho, olha, você não tem mais nada aqui. Tudo que era seu direito eu já te dei. E você usou de forma ruim. Mas ele volta para casa mesmo assim porque ele quer nem que seja um emprego do seu pai. E a reação do pai é interessante, porque ele diz assim, o pai avista o filho e ele corre. Então imagina, o judeu usava aquelas túnicas que parecem um vestido, ele tem que levantar aquela túnica e sair correndo na direção do filho. E quando encontra o filho, ele lhe dá um abraço e lhe dá um beijo. E então o filho tem aquela oportunidade de dizer para ele, pai, eu pequei, pai, mas eu estou de volta. Eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho aqui, mas que eu seja pelo menos tratado como um dos teus trabalhadores. E então o pai, como se dizendo, não estou muito interessado nisso que você está falando, porque eu sou o teu pai e você está voltando para casa. Então ele chama o servo e diz assim, traz para ele a melhor roupa. A melhor roupa significava, é festa, é comemoração. Não é qualquer roupa que você vai vestir agora, você vai vestir a melhor roupa, porque nós vamos celebrar o seu retorno. Traz um anel e coloca no dedo dele, o anel simbolizava a autoridade. Então esse meu filho está voltando, eu estou restituindo a ele o lugar de autoridade dentro dessa casa. Traz uma sandália para os seus pés, porque os servos da casa, os trabalhadores, costumavam andar descalços. Quando ele pede para que os seus servos tragam sandália para os pés, está dizendo, não, você não vai ser trabalhador, você é filho. Você está voltando para a sua casa, está voltando para o seu pai. Pega aquele novilho cevado, aquele novilho que estava sendo engordado, aquele novilho bonito, e mata, e vamos celebrar. Porque esse meu filho estava morto e ele reviveu, esse meu filho estava perdido e ele foi encontrado. E aí, no meio daquela festa, o irmão mais velho retorna e vê aquilo e ele se sente um pouco indignado, ele se sente um pouco frustrado e ele pensa, puxa, eu estou aqui há tanto tempo com meu pai e ele nunca fez uma comemoração dessa para mim. E o pai volta para ele e diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido, ele foi encontrado. Você tem que se alegrar com isso. Jesus está falando isso diretamente para os escribas, diretamente para os fariseus. Eles não estavam entendendo por que os pecadores estavam se chegando a Jesus. Eles não estavam entendendo por que a mensagem de salvação estava atraindo aquele público. Eles eram o filho pródigo. A história do filho pródigo nunca aconteceu de fato como ela é descrita. Mas ela se repete cada vez que alguém, pela ação do Espírito Santo, cai em si e percebe que precisa voltar para a casa do Pai. Essa história se repete cada vez que um de nós
é confrontado pelo Espírito Santo e caindo em si, nós entendemos que precisamos voltar para a casa do Pai. Nós entendemos que precisamos nos levantar, precisamos nos arrepender e precisamos confessar o nosso pecado. Essa história se repete cada vez que um de nós chega em casa e encontra o Pai de braços abertos. E o recebe com um abraço, com um beijo, te coloca uma roupa nova, um anel no dedo, uma sandália nos pés, mata um novilho e celebra. Celebra o filho que havia se perdido e agora foi encontrado. Essa história fala sobre salvação. Essa história fala sobre redenção. Essa história fala sobre amor. Essa história fala sobre a graça de Deus. Deus está olhando para cada um de nós como seus filhos desviados, como seus filhos perdidos, como seus filhos que se afastaram dos seus caminhos, que se afastaram da sua casa e que agora estão vivendo com os porcos, desejando comer aquilo que os porcos comem para de alguma forma saciar a sua fome espiritual. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossas vidas, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo e nos fazendo lembrar da casa do Pai. E nos fazendo reconhecer que na casa do Pai há o alimento de que a gente precisa. O que é que nós precisamos fazer? Nos levantarmos, confessarmos o nosso erro e voltarmos confiantes para a casa do Pai, sabendo que lá Ele estará de braços abertos, pronto para nos receber e pronto para restituir tudo aquilo que, como filhos, nós temos o direito. Entender a graça de Deus faz toda a diferença na forma como nós nos relacionamos com Ele. Se eu entendo que a graça de Deus foi suficiente para perdoar o meu pecado, para me tornar de novo um filho dele, eu vou me alegrar e muito quando eu ver isso acontecendo com o meu irmão. A história do filho pródigo é sobre você, a história do filho pródigo é sobre mim, a história do filho pródigo é sobre a graça de Deus nos alcançando e transformando as nossas vidas. Que essa semana nós possamos reconhecer e celebrarmos por cada um de nós que estava perdido e foi encontrado, por cada um de nós que estava morto e ressurgiu. Graças a Deus. Uma boa semana e que Deus te abençoe.